Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Graça e paz, meus irmãos. Para mim é motivo de alegria estar neste pequeno momento compartilhando um pouco do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa notícia que tanto serve para nós, já cristãos, como para outras pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sempre estar nos lembrando com essas verdades aquecendo os nossos corações. E para mim é motivo de muita alegria estar aqui neste momento, podendo compartilhar mais um pouco, uma porção das Escrituras, na qual nós temos recebido graciosamente do nosso Senhor, pelo seu Santo Espírito, aplicando aos nossos corações. Então comigo, meus irmãos, abra a sua Bíblia, num texto bastante conhecido, o Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso de número 32. Um texto que tem por título a parábola do filho pródigo. Mas nós vamos ver um pouquinho que não era apenas um pródigo que existia, né? E que o objeto desta parábola, ou seja, o personagem principal, não é o filho que vive dissolutamente, que gastou todas as riquezas do pai, mas sim o pai. Nós veremos, se Deus assim nos permitir, um pouquinho mais. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltavam, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos, meus irmãos, rapidamente. Pai Maria querido, rendemos-te graças através do teu Filho Jesus Cristo. E neste momento, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito aplique essas palavras aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e o nosso coração para a tua verdade, no qual o Senhor quer nos comunicar neste momento. É assim que oramos no nome do Filho. Amém. Bem, meus irmãos,
essa parábola é bastante conhecida por todos nós. E às vezes tem até interpretações extremamente errôneas. Mas nós vamos ver um pouco do que diz a palavra do Senhor, a começar do seu contexto. Nós devemos nos lembrar e olhar para os versos 1 e 2, que vai falar principalmente do público original desta parábola. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Bem, então Jesus ali estava diante de publicanos e pecadores, e estava comendo com ele, e de um lado estavam os fariseus e os escribas, que estavam murmurando desta atitude de Jesus. Então, Jesus vai contar sobre 3 parábolas. E nas 2 primeiras, Jesus chama os publicanos, os fariseus e pecadores, os fariseus e escribas, para se colocarem no lugar, primeiro, de um pastor que perde sua ovelha, e depois, uma mulher que tinha 10 moedas. Então, essas parábolas, primeiramente, não são sobre uma ovelha perdida, mas sim sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. Depois, uma mulher que perdeu uma moeda. E agora, na qual nós queremos adentrar e ver um pouquinho do que fala, o que alguns autores têm chamado de um evangelho, do evangelho aqui nesta parábola, é de um pai que tinha 2 filhos. Mas o pai não tinha um filho pródigo e um filho bom, digamos assim, mas os 2 eram pródigos. E Jesus quer chamar os seus ouvintes a isso, querem atentar. E nós não devemos simplesmente aceitar que o público desta parábola é simplesmente os fariseus e escribas. Mas Jesus quer chamar a atenção nossa que existem 2 tipos de homens, ou 2 classes de homens. Os ilegais sem a lei e os ilegais com a lei. E é justamente isso que vai fazer o contraponto entre os 2 filhos. Um é ilegal sem a lei, o primeiro, e o outro ilegal com a lei, o segundo, o que está perdido. Todos os 2 têm uma noção de servos e não de filhos. E é um pouquinho disso que nós veremos nesta parábola. E assim começa. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Bem, aqui é um pedido extremamente indelicado e que não era feito de hipótese nenhuma. E se fosse feito ainda, a resposta do pai era certa. Um pai do Oriente Médio, se o filho lhe pedisse para que o pai repartisse os haveres, ele teria dito: de maneira nenhuma. Você já me considera como morto? Então aqui Jesus começa mostrando a atitude de um filho que considera o seu pai como morto. E esse filho, dentro deste pedido, está implicitamente um duplo pedido aí. Ele não apenas pede para que o pai reparta os seus bens, mas também ele quer usufruir desse bem. Ou seja, era comum que um pai, por atitude própria, repartisse os seus bens para com seus filhos. Isso poderia ser feito de 2 maneiras: de maneira oral, um testamento oral, ou de maneira escrita. Mas sempre partia do pai essa atitude. Porque se o filho pedisse, o filho implicitamente estaria dizendo: o Senhor está morto para mim. Eu já não vivo como o Senhor mais existisse. Eu quero que o Senhor morra para mim. Então esse filho pede para que o pai reparta e ele quer usufruir. O pai repartiria e mesmo assim ainda continuaria a gerir, a administrar todas as posses. Porque o filho, até que o pai morresse, ele tinha responsabilidade para cuidar do seu pai. Mas não, esse filho pede e o pai graciosamente e reparte os bens. Não dá nenhuma lição de moral quanto a isso. E aqui nós também vemos a atitude um pouco distante e omissa do filho mais velho. O filho mais velho, na cultura, ele tinha a responsabilidade de ser o reconciliador. Ou seja,
Mesmo que ele não gostasse do seu irmão, mas por amor do seu pai, ele deveria dizer: fulano, você está errado. Nosso pai não tem a obrigação de repartir. Você também será reconhecido como um filho rebelde pela comunidade. Só que ele não faz isso, meus irmãos. Ele simplesmente se cala, fica em silêncio. Isso vai falar que também a sua atitude para com o pai estava errada. E também ele já não gostava tanto do seu irmão. Então, o pai reparte os bens. O filho mais moço, ele se rebela contra o seu pai, contra o seu irmão e também contra a comunidade, porque, diferentemente dos nossos dias, o senso de pertencimento era muito maior naquela época. Então, o filho que deveria honrar o seu pai, ele o considera como morto. Agora, ele com os seus bens, o verso 13 vai falar: passado não muitos os dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que também é interessante aqui, que numa cultura do Oriente Médio, o senso de pertencimento às propriedades era muito maior do que hoje em dia. Ou seja, para você se desfazer de uma terra, se desfazer de uma propriedade, demorava e era algo lento. Mas aqui esse filho, ele quer se livrar, é como se ele estivesse tirando todas as amarras daquela comunidade, ao seu pai, à sua família. E a comunidade sabia que o pai deveria discipliná-lo. Quanto a isso, a resposta do pai deveria ser: não, de maneira nenhuma. Eu não vou repartir os bens, você tem que ficar, você tem que esperar eu morrer, pelo menos. Mas não, o pai lhe concede os bens, ele vai, vende tudo e sai da comunidade. Ele vai para um país distante. Ele já não está mais na comunidade no qual ele fora criado, na qual ele pertence. E continuando aqui a escritura, vai falar que para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Percebam, a escritura não nos diz que ele dissipou todos os seus bens como meretrizes, como seu irmão vai acusá-lo, lá no verso 30, se não me falha a memória. Mas ele gastou tudo rapidamente. Ele pegou o que o seu pai lhe deu, que era uma dádiva, que ele deveria apenas gozá-lo dessa dádiva após seu pai morrer, se ele já considera o seu pai como morto, se rebela. Vai, gasta tudo absolutamente. E o verso 14 continua: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele consome tudo, gasta, e agora ele já não tem mais o que comer, porque veio também àquele país uma fome. Aquele homem que tinha vindo para o país com respeito, com orgulho, agora já não tem mais nenhum, já está passando por necessidades. Então, verso 15, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então agora este homem que saiu orgulhoso da casa de seu pai, ele está passando por necessidades e ele se agrega a um homem. E ele se agrega a um homem que tinha condições. Mesmo que o povo estivesse passando necessidade, esse homem tinha condições. E nós sabemos que se existe alguém que tem muita comida, quem está com fome vai se juntar a essa pessoa que tem muita comida. Então, acaba que este filho, agora ele se junta a este homem, se agrega a este homem. E esse homem meio que querendo livrar-se desse filho, do filho que não era dele, é claro, né, deste homem que se agregou, ele manda cuidar dos porcos, ou seja, algo que ele não deveria fazer de maneira nenhuma. Se nós nos lembrarmos, o porco era um animal impuro. Mas ali, naquele estado, ele em estado deplorável, sentindo fome, ele vai cuidar dos porcos. E então, diz o verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, é interessante aqui porque existem dois tipos de alfarrobas, principalmente. Existe um tipo que é comestível
e um tipo que é selvagem. O tipo comestível é o tipo da Síria. É algo doce e nutritivo. Mas aqui, e pelo menos nós somos levados a considerar que em momentos de crise, de necessidade, só podia se encaixar esta alfarroba selvagem, que seria algo que os porcos comiam em momentos de dificuldade, principalmente quando não tinha comida. Se você desse uma alfarroba síria, algo comestível aos porcos, era pelo menos a conclusão lógica disso é que não estavam passando por necessidades. Mas aqui é justamente o contrário. Este homem está comendo justamente essas alfarrobas que não serviam de valor nutricional para o homem em hipótese nenhuma. O homem ele não conseguiria se manter vivo comendo essas alfarrobas selvagens. E então ele deseja fartar-se dessas alfarrobas. Mas ninguém lhe dá nada. E então começa uma virada na vida deste homem. Nós vemos o verso 17 vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A Escritura nos diz que esse homem caiu em si. Mas espera aí. O que caiu em si significa? Aquele homem começou a ter uma mudança de mente. Ele lembrou-se do que ele estava passando e de como era a situação na casa de seu pai. Que os trabalhadores tinham pão com fartura e aqui ele morre de fome. E então, a partir do momento que este homem tem essa mudança de mente, ele vai começar a arrepender-se. Mas percebam, meus irmãos, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Este homem ele começa a arquitetar o arrependimento dele, mas ele ainda acredita que ele pode se salvar, de que vai ser uma atitude correta. Assim, ele tomando essa atitude correta, ele será aceito pelo seu pai. Mas nós nos veremos que a atitude do pai quebra o orgulho deste homem completamente. E é isso que eu quero chamar você a atenção neste momento. Então ele começa a arquitetar o que ele vai dizer, o que ele vai falar para o seu pai, e assim quando encontrá-lo. Porque lembrem-se, este homem ele tinha se rebelado contra o seu pai, contra o seu irmão, também contra a comunidade. Então ele deveria arquitetar uma volta que de certa forma não mexesse com a sua independência quanto ao seu pai, também não usasse dos recursos do seu irmão, e ele teria que suportar a zombaria, o escárnio da comunidade, no qual ele se rebelou. Mas nós veremos que esse plano arquitetado por ele vai de água abaixo. Então, no verso 18 fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, mas eu quero chamar vocês a atenção mais uma coisa neste momento. Este homem, este filho, ele só volta para o seu pai, não porque ele entende que o pecado dele foi a quebra do relacionamento com o seu pai, mas porque ele entende que agora ele está passando fome, que agora o pecado dele é justamente ter gastado todos os recursos. Mas ele não tem em mente que é algo maior, que foi a quebra do relacionamento dele com o seu pai. Então, o que motiva ele a voltar e a se humilhar perante o seu pai, o seu irmão e a comunidade é justamente isso. Mas ele volta para o seu pai. O verso 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, percebam, este homem vai, mas enquanto ele está indo no caminho, imagino que ele está pensando: a comunidade vai zombar de mim. Eu terei que aceitar essa humilhação.
E aí há uma mudança abrupta. Enquanto ele está indo, o pai o vê e corre e vai até ele. Só que aqui nós devemos ter em mente que um pai, um senhor do Oriente Médio, ele com as suas vestes avoaçantes, ele não iria correr, porque isso significaria, de certa forma, um sinal de humilhação. E é justamente aí que vem a figura do Evangelho, meus irmãos. Porque este pai representa justamente a humilhação do nosso Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados. Esse pai corre, vai até o filho, e ele não chega, meus irmãos, com lições de moral. Ele vem, ele chega expressando o seu amor em gestos, em atos. Isso nos lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida terrena e seu sacrifício na cruz do Calvário, mostrando assim, culminando o seu amor, a expiação dele pelos nossos pecados. Mas percebam, lembrem que o filho tinha arquitetado o que iria dizer ao pai. Então o filho começa: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí percebam, agora o pai interrompe um pouco a fala do filho. E diz: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O filho, que agora já não queria mais ser filho, ou seja, ele tinha um orgulho, ele acreditava que ele não deveria ser filho, mas sim ser um trabalhador. E seria a categoria de um servo assalariado, que é diferente de um servo e de um escravo, que eles se consideram parte da propriedade. E um servo assalariado era o que o filho queria ser para o seu pai, é justamente como alguém extremamente independente. Mas agora, todo esse orgulho que tinha no coração do filho é plenamente substituído e ele recebe a graça do pai, que em humilhação corre-o para receber e em gestos demonstra esse recebimento do filho. E não apenas esse recebimento, mas também a volta à filiação, meus irmãos. Então percebam: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Era comum que a melhor roupa da festa fosse do pai. Então o pai pede a segunda melhor roupa por aí para os seus servos, para o filho. Porque quando se tinha uma festa na comunidade, que você via alguém com aquela roupa, já saberia ali implicitamente que aquela pessoa tinha se reconciliado, que tinha sido voltada à filiação, ou seja, do filho, né? Mesmo que fosse uma atitude na qual a comunidade não esperava que o pai tomasse, que seria essa atitude de reconciliação. Mas o pai toma esta atitude, o pai beija o filho, e este beijo é um sinal de reconciliação. O pai manda os seus servos pegarem a melhor roupa, como já disse, beija o servo, beija o filho, e também põe uma sandália nos seus pés, fazendo a diferença entre servos e os filhos, porque os servos, os escravos, não tinham sandália, e ali o pai está claramente dizendo: meu filho, tu viestes pensando que seria meu servo, mas lembre-te, para ti há uma reconciliação. Meus irmãos, quanto de nós, às vezes, por momentos, nos rebelamos contra o Senhor e voltamos pensando que deveríamos ser seus servos, mas Ele vem e rompe o orgulho do nosso coração, nos mostrando que nossa atitude para com Ele agora é de filhos. Ele nos reconciliou através do seu Filho Jesus Cristo, no qual nós temos a plena redenção, a remissão dos nossos pecados. É justamente isso que eu quero trazer para você, meus irmãos, meu irmão, neste momento. É de que em Cristo não existe cristão de segunda classe. Mesmo fazendo essa diferença entre o primeiro filho pródigo, né? O ilegal sem a lei. E para não me alongar mais, não vou falar um pouco do segundo filho pródigo, mas o convite e o remédio para todos os dois, para todos os homens,
os ilegais sem a lei, os ilegais com a lei, é justamente a graça. Essa graça do nosso Senhor, que foi manifestada na morte de nosso Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição para a justificação dos nossos pecados, é o convite para todos nós nos aproximarmos dele com a certeza de que em Cristo somos seus filhos. Que Deus te abençoe neste momento. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, quero te agradecer, Senhor, porque através do teu Filho, eternamente gerado por ti, o nosso Redentor, nós temos um livre acesso. Nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e de que Ele foi humilhado em nosso lugar. Éramos nós que deveríamos receber toda a humilhação por causa da nossa rebeldia. Mas o Senhor nos lembra constantemente através da Tua Palavra e do Teu Espírito em nossos corações, de que agora nós somos filhos, adotados através do Teu Filho. É por isso que nos alegramos, Senhor. Porque jamais o Senhor nos colocará para fora. Jamais o Senhor nos tratará de maneira contrária à qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos conquistou este direito para nós. Por isso que nós te agradecemos e já te oro, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.